Queridos, hoje eu senti uma inspiração para falar a respeito do fogo do Espírito Santo, para falar a respeito das coisas para falar a respeito do acesso a esse mundo de uma maneira diferente e de uma forma diferente, para que nós possamos viver uma vida num outro patamar aqui na face da terra. A vida de acordo com o Espírito Santo, meus queridos, se traduz de uma maneira, com o fogo do Espírito Santo, significa trazermos para a nossa vida e para a nossa existência o potencial do Espírito Santo. E eu queria analisar com vocês um pouquinho aqui o que esse potencial do Espírito Santo fez ao longo da história e o que ele pode desenhar e fazer na sua vida e na minha vida também. O Espírito Santo de Deus tem o fogo do Espírito Santo de Deus aparentemente é algo separado de nós. Nós podemos muitas vezes pensar que o fogo do Espírito Santo de Deus é algo que está acessível e que nós entramos e saímos da presença de Deus. E eu queria te lembrar aqui agora do que aconteceu quando o Senhor Jesus expirou na cruz. Quando o Senhor Jesus expirou na cruz, na verdade, lá no templo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Quando esse véu do templo se rasgou de cima a baixo, a conexão de Deus com o homem passou a ser uma conexão em ato contínuo. Passou a não ter mais a possibilidade de aquele espírito entrar e sair da presença de Deus e entender que havia momentos em que o homem estava conectado e havia momentos em que o homem estava separado. O Espírito Santo de Deus nos traz essa percepção. Nós tínhamos, por exemplo, lá no deserto, quando o povo estava caminhando ali sob a tutela de Moisés e a tutela do Espírito Santo, nós tínhamos uma coluna de fogo que guiava o povo durante a noite e tínhamos uma nuvem que parava o sol durante o dia. Essa nuvem ia sempre, a coluna do Espírito Santo ia sempre à frente do povo. Isso era um símbolo da constituição que existia do Espírito Santo de Deus naquele povo, naquela travessia. E lá depois, na frente, nós já abordamos isso aqui em algumas outras lives, lá na frente nós percebemos que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a cabeça dos homens como colunas de fogo repartidas, como línguas de fogo repartidas, elas entravam como fogo na cabeça daqueles homens. E eles mudavam o seu jeito de existir e mudavam o seu jeito de falar. É importante nós entendermos aqui o trabalho que Deus faz nas nossas vidas. A maneira como o Espírito Santo de Deus caminha dentro conosco e a maneira como o Espírito Santo de Deus atua na nossa vida. Se nós entendermos, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas de uma forma separada da nossa existência, nós vamos poder entender que há momentos que o Espírito Santo de Deus está conosco e há momentos em que ele não está conosco. Nós entendemos a vida de uma forma dúbia e nós somos enganados pelo adversário no entendimento em que nós precisamos ganhar o direito de estar na presença de Deus, que nós temos que fazer algo para estar na presença de Deus, quando na verdade nós sempre estamos na presença de Deus por uma simples condição espiritual de Deus. Deus está muito claro na palavra que para nós ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então Deus não existe, Deus na verdade é. Então, quando Deus na verdade é, nós estamos inseridos, nós não temos como viver fora de Deus. Amém, irmã Lívia, irmã Lilian e irmã Débora. Então nós não temos como viver fora de Deus, nós vivemos sempre dentro de Deus, estamos sempre na presença de Deus. O que muda dentro do nosso coração é a força que nós atribuímos à força de Deus e do seu Espírito e à força do adversário e o seu Espírito também. Quando nós nos recolhemos dentro de nós, no entendimento de que vivemos o paradigma do derrotismo, vivemos o paradigma do poder do adversário, a nossa vida entra num processo da falta da fé. Vivemos no processo da falta do sentimento de Deus que nos colhe, do sentimento de Deus que nos acolhe, e nós entendemos, nós paramos de funcionar com alguma coisa ligada a essa magnitude do Espírito Santo de Deus. Então,
Vamos pensar como se nós estivéssemos inseridos dentro do plano de Deus, que é aquilo que acontece. Nós nunca estamos fora do plano de Deus. Mas, se nós estamos dizendo, estamos proclamando na nossa vida o paradigma não do Espírito Santo, mas o paradigma do adversário das nossas almas, o que acontece conosco é que nós, como uma engrenagem dentro do Espírito Santo de Deus, funcionamos no sentido contrário da manifestação do reino de Deus. Então, se você tem um relógio, vamos pensar nas engrenagens de um relógio, e se você tem essa engrenagem, e a força que exerce sobre essa engrenagem é a força do Espírito Santo de Deus, você caminha em alinhamento com esse relógio caminha para frente. Agora, se você não se alimenta dessa força, se você não alimenta dessa fé e não se alimenta desse fogo, o que acontece com o teu espírito é o contrário. Essa engrenagem fica parada ou começa a andar de uma maneira diferente, num sentido contrário àquilo que é a propositura de Deus para você, aquilo que é a proposição de Deus para todos nós. E o que nós entendemos dentro desse fluxo, dentro desse processo e dentro do segmento da palavra de Deus nas nossas vidas, é que quando nós esquecemos que existe, que tudo está em Deus e que nós estamos em Deus e que para nós andarmos em acordo com aquilo que Deus quer, nós precisamos ser ungidos por esse Espírito Santo, nós acabamos não tendo dentro das nossas vidas o segmento máximo, a ideia máxima, a percepção máxima do que Deus quer para nós. E o que o adversário fala na nossa alma, na nossa vida? Quando nós nos desligamos da fé, quando nós paramos de acreditar que Deus pode nos presentear com coisas inimagináveis, sobrenaturais, nós passamos a olhar para a nossa vida com os nossos olhos carnais. E a nossa carne está dominada pelo adversário. São os 5 sentidos que tomaram domínio sobre nós, quando nós nos desligamos da árvore da vida e nos ligamos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando nós nos ligamos da árvore da vida, nós recebemos a vida do Espírito Santo sobre nós. E esse fogo do Espírito Santo que entra na nossa vida, ele não entra simplesmente para nos trazer uma alegria momentânea ou para nos colocarmos em condições, ou para nos colocar em condições de um dia pensarmos em herdar a coroa da vida eterna. Ele opera hoje, ele opera agora, ele opera nesse momento, nos trazendo para a percepção e para o condicionamento de uma vida alegre, feliz aqui na face da terra. Mas para isso, nós temos que clamar pelo fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo vem e, como fogo purificador, tira dos nossos corações tudo aquilo que não agrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus, irmãos, veja bem, não é aquilo que está no teu comportamento que te faz agir de uma maneira que não está de acordo com a palavra. Não é aí que Deus trabalha. Não é aí que Deus opera. Deus opera no fogo dentro do teu espírito, dentro da tua essência, dentro da tua alma e dentro do teu coração. E quando você percebe esse trabalho, quando você percebe isso dentro de você, você vai sentindo dentro de você o mundo das possibilidades do Espírito Santo. Porque esse fogo entra trazendo a possibilidade da fé, que muitas vezes é roubada quando nós nos parametrizamos por esse sentimento da carne, por esse sentimento dos 5 sentidos. Quando nós começamos a contar a nossa história triste, daquilo que fomos derrotados, daquilo em que não vencemos, daquilo em que deixamos para trás, daquilo em que deixamos de acompanhar, ou de deixamos de ter como fé, ou de possibilidade das coisas de Deus, nós vamos entrando em processos limitados, e essa força espiritual vai saindo de dentro de nós, e nós vamos nos acostumando com as coisas da carne, nós vamos nos acostumando, vamos nos empoeirando dentro da nossa vida espiritual. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Espírito Santo de Deus traz para o clamor das nossas vidas, da nossa essência. O que o Espírito Santo de Deus quer é que nós, nesse momento em que nós estamos aqui, possamos declarar o Espírito Santo de Deus como dominante da nossa vida, e o seu fogo como o devorador das coisas que nos fazem pender para as coisas terrenas,
para as possibilidades infinitas de alegria aqui na terra. De alegria aqui na terra e de alegria aqui no céu. Então, o falar da palavra de Deus, o se inspirar pela palavra de Deus, o se encher do Espírito Santo e do fogo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa existência, é o que transforma a nossa vida, é o que arranca de nós esse mundo triste, esse mundo fechado, esse mundo gelado das possibilidades da carne, onde nós entendemos que vivemos simplesmente pela força do nosso braço e desconsideramos totalmente a possibilidade e a força do trabalho de Deus. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos chamar para a nossa existência, para o Espírito Santo de Deus, aquilo que é nosso por direito, quando fomos constituídos como a imagem e semelhança de Deus, não pela nossa força, mas pelo entendimento da força que recai sobre nós, pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida passa a florescer. Então declara para a tua vida agora, diga com as tuas próprias palavras, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, fala com a tua própria boca: Deus cuida da minha vida, e cuidando da minha vida, a minha vida é uma vida de paz e de alegria. Declara que a tua vida é alegre, declara que a tua vida tem paz. Fala com o teu pulmão: a minha vida é uma vida abençoada por Deus. E profetiza para a tua vida com a tua própria boca, com as tuas próprias palavras, com aquilo que Deus te toma no teu espírito, para que você possa alcançar patamares inimagináveis, para que você possa desbloquear toda a tua vida, para que você possa clamar pelo fogo do Espírito Santo de Deus, que vai fazer chegar à tua vida tudo aquilo que te falta. Aquilo que te falta para que você seja feliz, aquilo que te falta para que você possa ter andamento das coisas espirituais sobre a tua vida e você possa passar a viver a tua vida espiritual, não na teoria de uma palavra que te coloca numa condição triste, esperando uma alegria que vem de fora, mas se ela não vier, tudo bem, porque eu estou triste, resignado agora, mas um dia eu vou herdar a coroa de vida eterna. Não, toma posse da tua benção agora, toma posse da tua vida agora, clama pelo fogo do Espírito Santo, que muitas vezes não se manifesta simplesmente no falar de novas línguas, ou de línguas estranhas, ou da língua dos anjos, mas se manifesta sempre na maneira como você pode ter sobre a sua vida uma alegria pela reinterpretação do conhecimento que cai da tua vida e do teu conhecimento. E você dá o primeiro passo reconhecendo as coisas como boas. E a partir desse momento você começa a dar graças. E aí o conhecimento de Deus vai se descortinando na tua vida, até que essa inspiração maravilhosa entra dentro do teu coração. E você começa a não mais simplesmente identificar as coisas de Deus como boas, mas a declarar o domínio pleno do Espírito Santo sobre a tua vida. E nessa declaração que você faz com a tua boca e com o teu espírito, um fogo entra dentro do teu coração e começa a queimar toda a tua tristeza, começa a queimar toda a tua angústia, começa a queimar a tua prisão de entender que você vive uma vida sem controle. Queridos, a ideia que nós temos aqui hoje é que haja um entendimento vivo e claro na tua vida e na tua existência, de que o Espírito Santo de Deus está sobre você, de que você precisa parar nesse minuto, agora, aqui, ao vivo, e escutar o que a palavra de Deus fala para você. A palavra de Deus te fala hoje: você pertence a Deus. Você é parte do reino de Deus. Você é parte do plano de Deus. Você precisa parar de ser enganado pelo adversário. Você precisa parar de ser enganada pelo adversário, que está te falando todo dia, toda hora, que a tua vida está fadada a ser uma vida de tristeza, que está fadada a ser uma vida de resignação, que está fadada a ser uma vida de falta, que está fadada a ser uma vida em que a tua existência vai ser encurtada. A palavra, a promessa de Deus não é essa na nossa vida.
E eu poderia começar aqui de Gênesis a Apocalipse, passando por Oséias, passando por Isaías, passando por Jeremias, que nos prometeram na inspiração do Espírito Santo, e chegando até Jesus Cristo, depois indo para Paulo, para Pedro, para Tiago, que nos diziam: profetiza sobre a tua vida, deixa recair sobre si o Espírito Santo, deixa cair sobre si a tua vida espiritual, toda ela ungida por essa coisa tão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus, para que você possa ter imediatamente, agora, nesse momento, o sentimento e a percepção de que não há nada que possa te separar do amor de Deus. E se você está dentro do amor de Deus, o Espírito Santo está a um clamor teu, para que ele possa entrar dentro da tua vida e começar a arrebentar todas as barreiras. E começar a arrebentar todas as cercas e todas as mentiras do adversário que te fazem acreditar que a tua vida tem que ser triste, que te fazem acreditar que a tua existência tem que ser limitada, que você precisa ser um espírito manco caminhando sobre a terra. Você não precisa ser manco. Deus não te chamou para viver uma existência manca, mas o adversário te enganou. Ele contou para você que você não merece ser chamado filho de Deus. Ele pegou como acusador tudo aquilo que você fez e lançou sobre a tua vida. E está agora te falando e está agora te dizendo, dentro do teu espírito, dentro do teu coração, o adversário está te falando agora que você não tem condição de ser chamado filho de Deus. E com isso, se você acreditar nessa acusação, amém, irmão Alessandro? Se você acreditar nessa acusação, ele corta o teu caminho com Deus, ele corta o poder da operação de Deus na tua vida, dentro da tua existência. Mas a palavra de Deus vem, como deu no profeta Zacarias, a respeito daquele outro Josué, que não era o Josué juiz, mas era o Josué sumo sacerdote. O que você precisa agora? Você precisa de uma mitra nova na tua cabeça? Você não está aguentando mais a condenação? Você não está aguentando mais o adversário falar na tua orelha e te colocar naquele lugar que ele já te convenceu que é o teu, que é o lugar da tristeza, que é o lugar da falta de alegria, da falta de fé, que é o lugar da resignação, que é o último banquinho dentro de uma igreja? É isso. Então é isso que você precisa? Hoje, clama pelo fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo vem para queimar esses bosques, vem para queimar essas vozes, vem para queimar esses altares de Baal, vem para colocar sobre a tua cabeça agora uma mitra nova, vem para trocar as tuas vestes, porque as vestes do sacerdote, para entrar dentro do lugar santíssimo, precisavam não estar limpas, mas ela passava, está escrito lá no Levítico, por um processo de purificação dessas vestes. Antes deles vestirem as múltiplas camadas daquela túnica sacerdotal, para entrar no lugar santíssimo, que era separado por aquele véu, ele se vestia de uma roupa maravilhosa, ele recebia uma mitra sobre a sua cabeça, e essa mitra representava a manifestação do Espírito Santo. Então agora, dentro dessa live, nesse pequeno tempo que nós vamos passar aqui, e você não caiu aqui por acaso, você não está entrando aqui nesse momento, mas você está entrando aqui para que você faça um inventário daquilo que tem acontecido na tua vida, das vezes em que você tenta proclamar a palavra de Deus, mas vem uma acusação dentro do teu coração, daquele momento em que você espera falar alguma coisa, esperando ter uma manifestação dentro do teu mundo espiritual, mesmo que você não sinta a manifestação e a transformação dentro de você, mas agora, clama agora pelo Espírito Santo de Deus com voz, e você vai sentir algo que vai te inspirar, tomando conta do teu sentimento, do teu coração e da tua mente, e que vai fazer com que aquilo que sai da tua boca não saia inspirado por algo vazio, gelado e sem fé,
mas vai fazer com que uma nova espiritualidade tome conta do teu espírito e que você entre dentro dessa inspiração não tua, não da tua carne, não do teu passado, não daquilo que você olha como possibilidades do Espírito Santo, mas pela unção do Espírito Santo. Hoje você é tomado por um fogo diferente, que faz com que você olhe para aquele contrato que está na tua frente, para que você olhe a enfermidade da tua filha, do teu filho, da tua mãe, para que você olhe para o teu casamento que você acha que não tem mais jeito, e você vai declarar: eu não sei que jeito que vem, mas eu tenho confiança em Deus, de que essa nova inspiração, o Espírito Santo de Deus que me toma, dá uma ordem agora em vós, para a tua prova e para a tua angústia: sai, projeta-te esse monte lá no mar, declara a voz sobre esses demônios, e eles se lançarão sobre os porcos, e os porcos vão se lançar no despenhadeiro da tua vida. A força do Espírito Santo precisa te tomar, e o fogo do Espírito Santo precisa entrar em você. Acredita nessas coisas, acredita na palavra de Deus. Hoje a palavra vem a ti com um renovo. A palavra de Deus, não a palavra que sai da minha boca, mas a palavra de Deus em geral, te alcança para um despertamento, para uma abertura de mente, para uma percepção nova das coisas de Deus, para o entendimento daquilo que estava perdido e foi achado, para o entendimento de que não há nada que possa te separar do amor de Deus, não há mentira que o adversário possa ter te contado. Eu não sei para quem falo agora, ou ao vivo, ou nas lives, como vocês podem olhar no nosso Instagram. Algumas lives são vistas por 40, outras por 50, outras por 20 pessoas. Eu não sei com quem nós estamos falando agora. Depois elas ficam no YouTube também. Eu não sei com quem que eu estou falando agora aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho convicção pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Você está a um passo de permitir que Deus invada a tua vida com o Espírito Santo. Porque, como dissemos aqui no início, você está dentro de Deus. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não tem como você estar fora. Mas como uma cobra enfeitiça um pássaro para o devorar, você está enfeitiçado pela serpente. Você está enfeitiçado pelos olhos de uma serpente, que te fez fechar a tua percepção sobre as potencialidades de Deus, e você só consegue olhar para aquela serpente, e você entende que a tua vida está limitada às palavras daquela serpente, e você sente que o resto da tua vida está fechado nos olhos fitados daquela serpente. E as coisas materiais realmente nos hipnotizam. As evidências do mundo material realmente nos hipnotizam. Realmente tiram de nós a percepção das coisas espirituais. Realmente tiram o nosso tino das coisas que são as coisas de Deus, das possibilidades de Deus na nossa vida. Mas acorda agora. Fala com a tua boca. Faz uma coisa agora. Não sei onde você está, não sei onde você mora. Pega o teu tênis, vai fazer uma caminhada. Se você não tem a privacidade de fazer isso dentro da tua casa, ou se você tem vergonha, pega o teu tênis, faz uma caminhada, pega o teu carro, sai um pouco e na audácia da tua privacidade, para que você não possa ser seduzido pelo adversário que vai te falar: vão te ter como louco. Experimenta um pouco dessa loucura hoje. Experimenta a loucura de clamar pelo fogo do Espírito Santo. Clama pelo fogo do Espírito Santo. Vai num bosque, pega teu carro, sai com ele na estrada, mas fala com Deus em voz e reconhece. Se você acha que você tem pecados a confessar, confesse.
E você vai, irmão, você vai sentir dentro da tua alma, o teu coração vai esquentar de novo. Você está dentro de uma tumba, porque o teu adversário te jogou numa tumba, te jogou numa sepultura e está jogando terra em cima de você. Mas não importa se você está aí dentro de uma sepultura 4 dias, não importa. Ou se você está como aquele exército de Israel que Deus deu na visão para Ezequiel, que já não estava nem de 4 dias, mas que já era uma visão de ossos secos. E nós sabemos que para que os ossos sequem, são necessários muitos dias. Não importa como está a sequidão da tua vida agora, mas você tem coragem de falar com Deus com voz, e essa voz representar a saída do teu coração de toda essa sujeira que o adversário está lançando sobre ela. Essa sujeira não é tua. Essa sujeira foi o adversário que te convenceu de que ela está aí. E ele te convencendo que essa sujeira está aí, hoje você não tem força e você não tem condição de clamar. Porque você já ouviu uma vez dizer que nada pode te separar do amor de Deus. Mas você até hoje não entendeu que aquilo que o adversário te lança tem consequências físicas dentro do teu espírito. E essas consequências físicas te impedem de calar. Nós não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos. Mas acredita nisso aqui. Acredita nisso aqui que a gente está falando hoje. Eu nunca fiz uma live assim, tá vindo assim, mas acredita. Fala com Deus, fala: Senhor, descreve a tua situação atual. Senhor, eu não tenho mais condição de acreditar que eu posso ter uma prosperidade material, mas eu sei que eu só tenho esse pensamento porque eu acreditei no adversário e ele colocou cadeias sobre os meus braços e sobre as minhas pernas, e com essas cadeias eu não consigo caminhar. Manda sobre mim o fogo do Espírito Santo, para que eu possa entender que que há sobre mim e dentro da tua inspiração em mim uma força que hoje eu desconheço, e me faz entender que eu ainda sou teu filho. Confessa a tua pequenez, confessa a tua falta de condição de lidar com as coisas espirituais, de boca, de alma, de espírito. Olha para a tua situação financeira. Senhor, eu não vejo caminhos para que as minhas dívidas sejam pagas. Eu não consigo enxergar meios para que haja uma prosperidade ou o cumprimento das tuas promessas em mim. Mas eu acredito e eu sei que se tu fizeste promessas nas minhas vidas é para que tu as cumpra. E tu cumprindo as tuas promessas na minha vida, eu vou entender que foi uma manifestação tua e não minha. Então me enche hoje da fé e da manifestação do Espírito Santo de Deus, para que eu possa primeiro acreditar, e para que eu possa, depois de acreditar, receber tudo isso nas nossas vidas. Acredita nisso. Acredita nessas coisas. Faz do Evangelho um Evangelho prático e vivo. A primeira coisa que o adversário cala é a tua boca. Calando a tua boca, ele cala o teu espírito. Calando a tua boca, por você não se sentir digno de falar das coisas de Deus e de falar do poder que Deus tem na tua vida, ele trava a tua boca. Travando a tua boca, ele começa de fora para dentro. Ele trava a tua boca, depois ele trava o teu pensamento e depois ele fere a tua comunhão com Deus. Mas a manifestação de Deus,
porque você buscou evidências do mundo externo, e buscando evidências do mundo externo, você teve frutos nos teus membros que são incompatíveis com a presença e a manifestação de Deus. Mas hoje, faz de dentro para fora. Lança a tua palavra, lança o teu pão, que é a tua palavra. Palavra é o pão da vida. Lança o teu pão sobre as águas, porque você vai colher. Esse pão que Salomão fala para nós lançarmos, lá no livro do Eclesiastes, é a nossa palavra. Nós já falamos disso. A palavra é o pão da vida, o pão que... a palavra é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é a palavra. Tá? Depois ele mesmo disse: comei do meu corpo, que é o pão. Comei do pão, que significa o meu corpo. É a palavra que Deus quer falar contigo hoje. É a palavra que Ele quer que se movimente dentro de você e que você passe a declarar. Se você não tem coragem de declarar tudo isso, começa declarando: eu creio que Deus pode me perdoar. Eu creio que Deus pode me colocar de pé espiritualmente de novo. E não para. Se alimenta da palavra de Deus de dia em dia, de valor em valor, de sequência em sequência. E você vai, irmão, movimenta. Acorda agora. Vamos acordar, vamos movimentar essa água da nossa vida, do nosso espírito, do nosso coração, porque o movimento de Deus vai passar aqui nesse lugar. E se você olhar isso de uma maneira passiva, como mais uma live, mais um conhecimento que você tem, e você não se movimentar, vai ser simplesmente mais uma hora, meia hora que você está investindo para colocar mais alguma coisa separada do teu coração, e você não achar que isso é para você. Mas se você conseguir agora acredita que nesse momento as águas daquele tanque estão se movimentando. Elas não estão paradas. E há uma movimentação nessas águas. Se você fizer uma pequena movimentação no teu espírito agora, no entendimento claro de que algo que estava congelado, fechado, morto, se Deus puder começar dentro de você, pela palavra, começa pela palavra da tua boca. É por isso que nós falamos, vamos falar alguma coisa aqui. É por isso que nós pedimos para falar glória a Deus. Dar glória a Deus não significa sair da tua boca ou do teu estômago ou do teu pulmão o ar que passa pela vibração das tuas pregas vocais e fala glória a Deus. Mas se você parar agora e falar glória a Deus, sentindo a vibração da tua garganta passar pelo teu corpo, você começa esse movimento de transformação na tua vida. Você está sozinho na tua casa, você pode estar num quarto agora, você pode ter vergonha de fazer isso agora na frente da tua esposa, na frente dos teus filhos, na frente das pessoas que estão aí. Mas se você puder falar, sentindo a vibração das tuas pregas vocais descer para o teu corpo, e você puder sentir a vibração da tua voz dizendo glória a Deus, glória a Deus, você vai perceber que uma vibração começa dentro do teu peito. E essa vibração vai começar a se transformar na fé. E quando você falar glória a Deus, conecta a tua mente e o teu coração lá no céu. Lá no Espírito Santo de Deus que está no céu, mas que está dentro de você, como está escrito no Pai Nosso. A vontade de Deus vai começar a se movimentar. E essa movimentação vai começar como se fala aí no mundo sobre o efeito borboleta da física, que uma pequena batida de uma asa de uma borboleta lá no Vietnã causa um tsunami do outro lado do mundo. Acredita nessas coisas. Acredita que esse pequeno passo de fé que você dá aqui agora pode fazer com que a tua vida comece a brotar novamente de dentro para fora. E você vai começar a ter força novamente, porque as paredes dos castelos do mundo espiritual que te prenderam até esse momento vão cair. Você acredita nisso? Você acredita que o teu grito pode derrubar o mundo de Jericó? Você acredita que a força da tua alma, representada
e você é um instrumento. Eu toco violoncelo. Se eu colocar meu violoncelo na igreja, ou se eu entrar dentro de um lugar e eu ficar com ele parado e não tocar, eu sei que nada vai acontecer. Mas se eu pegar o arco daquele instrumento, me posicionar sobre ele, e eu olhar para a partitura de um hino, e eu entender aquilo que está acontecendo, eu pego o arco do meu instrumento e eu passo um breu nele, e eu começo a deslizar aquele arco sobre aquelas cordas, e a vibração daquelas cordas começa a reverberar dentro da caixa do instrumento, e a caixa do instrumento projeta esse som para fora. Ele começa a tomar conta de mim, e dependendo daquilo que eu estou tocando, eu já começo a sentir a presença e a virtude de Deus ali, e aquele que escuta o som no meu instrumento já começa a perceber aquilo que está sendo tocado e já entra naquela comunhão, e aquela onda da vibração começa a passar para o meu corpo e passar para o corpo daqueles que estão em volta de mim, e começa a se juntar com os outros instrumentos que estão na congregação, e nós vamos no entendimento de que isso não é uma fantasia, de que isso não é uma poesia, mas isso é o que a mentira do adversário tem tentado calar dentro de nós, falar que tudo que nós vivemos no mundo espiritual, dentro de uma igreja, dentro de uma casa de oração, é uma fantasia, é uma fábula. Não, tudo aquilo tem verdade, tudo dentro daquilo que acontece, dentro daquele local, de um organista que está fazendo uma meia hora, de alguém que pega o seu instrumento, o seu violão, o seu violoncelo e começa a tocar, aquela voz que começa a cantar, independente do hino. Pensa num hino que passa pela tua mente agora e começa a cantar esse hino, mas começa a cantar esse hino sentindo a vibração das tuas pregas vocais descerem para a caixa do teu sentimento, o pulmão perto do coração, e o pulmão começa na tua traqueia, começa a vibrar o teu corpo, e a vibração do teu pulmão começa a entrar em ressonância com a vibração do teu coração, e você começa a sentir aquilo expandir, e você começa a cantar, por exemplo: não poderei jamais esquecer tua mercê, Senhor, e sente isso dentro do teu coração. A tua vida se transforma, você não consegue nem explicar. E aí você começa a sentir o poder do Espírito Santo de Deus começando a te tomar, começando a te transformar. E aí você sente a veste nova, e você reconhece a mitra nova na tua cabeça. E o fogo do Espírito Santo traz sobre nós a linguagem do Espírito Santo. Canta um hino, recita um salmo, e veja se logo depois disso é possível fisicamente você estar mal. Faça isso. Irmãos, isso são ferramentas concretas do Espírito Santo de Deus. Não é fábula. Isso são ferramentas concretas do Espírito Santo de Deus, que Deus deixou para nós nos alinharmos. E nós nos alinhamos a isso por puro utilitarismo. E aqui vem o entendimento da graça de Deus. Por que utilitarismo? Porque nós começamos muitas vezes a fazer isso por um interesse material, por um interesse... Irmãos, vamos desmistificar uma coisa aqui? Vamos ser bem sinceros? Vamos entender o Evangelho como o Evangelho realmente é? Ninguém chega para Deus inicialmente porque sentiu uma grande epifania. E se sentiu por uma grande epifania, foi porque foi levado a um extremo e entendeu de uma maneira clara e brutal na sua vida a manifestação do Espírito Santo e a projeção do Espírito Santo para algo posterior. O reino de Deus se manifesta em nós falamos disso na live de ontem.
se manifesta em nós como um descortinar de Deus nas nossas vidas, que faz com que nós possamos ir de passo em passo, de luz em luz, tendo contatos cada vez mais profundos com Deus. Como é que é isso? Nós tivemos uma frase que depois eu até coloquei num post lá no Instagram, que eu achei que eu não tinha ouvido antes, e foi uma coisa bem legal. Não estou dizendo que eu sou o autor disso, mas Deus cria as promessas nas nossas vidas para que Ele possa cumprir, e não nós arranquemos das suas mãos. E dessa maneira, é essa maneira que Deus escolhe para que nós possamos tomar contato cada vez maior e cada vez mais forte com relação ao mundo espiritual. É assim. É somente assim. Deus não faz uma promessa para você ficar no cantinho chorando, Deus não vem, Deus não chega. Não. Ele está fazendo uma promessa para que você creia nessa promessa, a sua fé seja alimentada, e quando você vir o cumprimento dessa promessa, você possa estar num outro patamar de fé. Não é para você estar numa postura, não, Deus prometeu, mas não chegou, não é isso. Deus não fez a promessa na tua vida para isso. Ele fez a tua promessa para que você possa alimentar a tua fé, para que Ele possa criar em você o entendimento e a percepção de que aquilo que Ele desenvolve para você é muito maior do que o que você tem em mente de querer receber da parte de Deus. Meus queridos, nós estamos aqui hoje e eu acredito, nós estamos em 3 pessoas aqui agora. Eu acredito que se nós entendermos o que está sendo dito aqui, o que está sendo dividido entre nós aqui, nós temos o potencial de revolucionar a nossa vida, de transformar a nossa existência. Esquece a tua situação atual. A tua situação atual é o resultado da prisão que o adversário te lançou. O adversário te lançou numa prisão, e nessa prisão você começa a entender o teu mundo pelas limitações dessa prisão. E para a gente encerrar aqui, quando Pedro estava preso, eu sempre acho que é Paulo, não sei porquê, mas quando Pedro estava preso naquela prisão, a sua carne só podia enxergar aqueles 4 quaternos de soldado. Para mim não está muito claro, por exemplo, se eram 4 quaternos que se revezavam em torno de 6 horas, ou se eram efetivamente 16 soldados que ficavam ali cuidando deles. Que fossem 4 para 1 num lugar fechado. Se Pedro se limitasse àquela visão, ele não teria sobre si a possibilidade de entender o Espírito Santo de Deus. E ele não acreditava que ele pudesse ser solto dali. Mas ele acreditava que existia um plano de Deus maravilhoso. Então ele estava dormindo, descansando. Ele acreditava que se a carne dele tivesse sido levada até aquele ponto, e dali para frente não existisse mais nada para ele, tudo bem, já estava tudo feito. Ele já tinha sobre si a percepção que o Espírito Santo de Deus tinha uma capacidade tão grande que não seria o fato dele estar ou não na liderança daquele projeto que faria com que o Espírito Santo seguisse. Mas o milagre de Deus veio para alimentar a fé de Pedro, porque Deus precisava de Pedro num nível ainda maior. E você está nessa prisão hoje, e Deus vai te tirar dela. Desde que você acredite que o que você está passando é bom diante de Deus, mas você está numa prisão hoje. Você olha
com os teus olhos, você não tem como sair. Você não tem possibilidades de tentar vislumbrar no teu futuro que alguma coisa ainda pode ser feita na tua vida. Mas recebe essa palavra, agora sim, profética na tua vida, agora. Recebe agora. Ainda que você não veja as possibilidades de Deus na tua vida, e ainda que você entenda que da tua carne não há mais a possibilidade de haver alegria, porque Pedro estava preso para ser morto. Tiago tinha sido morto, Herodes o povo achou que no máximo, Herodes falou, ganhei espaço com o povo aqui, vou fazer a mesma coisa com Pedro. Pedro estava preso para a morte, e o teu sentimento hoje pode ser o sentimento de alguém que se sente preso para a morte. Mas recebe essa palavra profética. Dentro da tua prisão espiritual ou carnal que você se encontra agora, porque a prisão carnal não é só um cárcere. A prisão carnal é aquilo que traz uma tristeza para a nossa vida. De dentro dessa prisão, mesmo que você considere que amanhã a tua cabeça vai ser separada dos teus ombros, como tinha acontecido com Tiago, mas que o Espírito Santo de Deus vai continuar a prosperar e você vai continuar a ser feliz, ainda que na glória de Deus, se você tiver condição de olhar para essa passagem dessa maneira agora, recebe essa profecia da palavra de Deus agora. Ainda que você tenha o desprendimento que Pedro teve de dormir numa situação em que ia morrer, e que ele acreditava efetivamente que ia morrer porque viu Tiago morrer. Você saiba agora que ainda que você ache que a tua vida esteja fadada à morte do Espírito Santo de Deus nela, para o domínio de uma tristeza sem tamanho, ainda que você se resigne a essa realidade, mas você se mantém ligado no poder de Deus, mas você se mantém ligado para a amplitude e a infinitude de Deus. Você vai acordar com um anjo batendo na tua mão. Você vai acordar com um anjo batendo. Você vai achar que é um sonho. Você vai achar que você está vivendo um sonho. Mas você vai ver as cadeias caindo dos teus braços. E você vai ver os soldados serem cegados, e você vai ver o portão do teu cárcere ser aberto diante dos teus olhos. Você vai cuidar que é um sonho. Você está pronto? Se você estivesse numa igreja agora, talvez você escutasse alguém dizendo, dá glória a Deus. E talvez a tua boca dissesse, glória a Deus. Mas se você está entendendo o que está acontecendo aqui agora, se você está entendendo essa ligação que está sendo feita no céu aqui agora, não é para mim que você vai dar, porque eu não estou nem te vendo. Nós estamos em 3 pessoas aqui, eu não tenho a menor vaidade aqui. Eu sou alguém igual ou pior a você. Mas acredite e dá um glória a Deus. Dá glória a Deus pela majestade de Deus sobre tudo o que está acontecendo aqui. Quando um glória sair da tua boca, entenda que há uma entrega do teu espírito para o acesso de onde você realmente é. E entenda essa peça do quebra-cabeça que se fecha na tua vida. Quando você dá glória a Deus por Ele ser o que Ele é, você recupera o seu lugar no lugar que você também tem nesse reino. Quando você dá glória a Deus, você está reconhecendo a glória de Deus sobre todas as coisas, mas está reconhecendo o seu lugar como filho de Deus. Você tem condição de entender isso? Que o teu glória que sai da tua boca não sai simplesmente para fazer um barulho, mas ele sai reverberando do íntimo do teu espírito, no reconhecimento de uma pessoa, a vibração do Espírito Santo de Deus que se expande. E se expandindo, transforma aquilo que está dentro de si, mas transforma aquilo que está em volta de você também.
Irmãos, eu estou arrepiado aqui. Eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado, não tem problema, mas eu creio que se só acontecer comigo, já vai reverberar na minha casa e já vai reverberar na minha vida. Se só eu acreditar nisso, eu já estou feliz. Mas entenda isso, quando você glorifica a Deus, você glorifica subsequentemente o seu próprio lugar diante da presença de Deus. Então glória não é um glória de boca, é um glória que vem de dentro de você. E se você disser agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e você sentir que você fez essa movimentação dentro do teu espírito, você vai sentir uma vibração que vai vir do céu. E você vai declara agora, vida e vida em abundância, prosperidade e prosperidade em abundância. Porque, irmão, essa é a glória de Deus na tua vida. A glória de Deus na tua vida está nos grandes mistérios, está no descortinar, mas ela também está no vibrar, ela também está no glorificar, ela também está no reconhecer tudo isso, ela também está na transformação que passa pelo teu corpo e se eleva de volta para Deus, porque a palavra de Deus desce do céu, fecunda a terra e volta para Deus. Eu estou muito contente pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. Eu estou muito contente por saber que nesse lugar houve uma profecia de reconexão com Deus, de queda de muros, de queda de cadeias, e que Deus veio falar conosco e nos olhar nos olhos, e na glorificação que nós fizemos do seu Espírito dentro de nós, nós reconhecemos a nosso lugar diante de Deus. Lembra, dar glória a Deus não é você de um lugar pequeno falar e dar glória a Deus a alguém que está distante. Dar glória a Deus com a sua boca, com a sua alma e com o seu coração é reconhecer o poder de Deus. E reconhecer o poder de Deus significa na tua vida reconhecer também o seu lugar diante de Deus, quem você é diante de Deus. E quando você reconhecer quem você é diante de Deus, você vai fazer aquilo que Cristo te prometeu, que são as obras maiores do que aquele fez sobre a face da terra. E quando você começar a experimentar isso na tua vida, e quando o Espírito Santo e o Reino de Deus começarem a recuperar o lugar que eles têm dentro da sua vida e dentro da sua existência, você vai ser uma luz que iluminará essa terra. E você será o sal, que como nós dissemos numa outra live e lembrei aqui agora, você vai ser o sal da terra. O sal não tinha naquela época apenas a função de salgar, mas ele tinha também a função de preservar. Não havia geladeira, não havia freezer, não havia tecnologia. Então o sal era muito precioso, porque se você matava uma caça, você poderia com o sal transformar aquela carne em jerk e você se alimentar daquela carne por mais muitos e muitos tempos. Meus queridos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço pela presença de todos os que estão aqui. Fiquem com Deus, graça e paz, a paz de Deus.